Passados pelos hackers. Jovens maníacos da informática encerrados nos seus quartos viajam pelas linhas telefónicas sem pagar e descobrem segredos ultraconfidenciais. São os protagonistas de uma nova era para o crime. Segredos da era atómica pode também esconder uma velha mina abandonada no distrito da Guarda. Em 80, toda uma geração nasceu com a informática, mas os jovens viciados nos videojogos dominam como ninguém os computadores e são uma dor de cabeça constante para empresas, governos e organismos de defesa em todo o mundo. Eles chamam-se hackers. São jovens maníacos pela informática que entram nos sistemas para desafiar a sua segurança. O fenómeno nasceu nos Estados Unidos, por isso o seu vocabulário se mantém na língua originária. Não existe, portanto, tradução portuguesa para hacker, mas o nome já se institucionalizou em todo o mundo. Nos Estados Unidos, as fraudes informáticas atingem já os 700 milhões de contos por ano. E no Congresso americano, este submundo começa a ser encarado como um problema quase tão grande como o da droga. Portugal é considerado um paraíso para os hackers, tal a pouca importância que lhes tem sido dada pelos legisladores. O montante dos prejuízos em Portugal, ninguém o conhece. Este é um dos assuntos de que ninguém gosta de falar e todos querem calar. No entanto, os hackers portugueses viajam, como os seus colegas americanos, pelas linhas telefónicas sem pagar, causando prejuízos de milhares de contos. Entram nos sistemas informáticos de grandes empresas e até do governo, acedendo a segredos e confidencialidades do Estado português. O programa Repórteres, em exclusivo, fez uma viagem inédita ao submundo da informática. Justino Caetano da Silva é empresário. Tudo parecia correr bem na sua pequena empresa de caminhonagem. Um negócio próspero, aos poucos ia dando para investir. Comprou uns computadores, trocou de central telefónica, tecnologia limpa para afastar burocracias e poupar uns tostões. Enganou-se o Sr. Caetano. Em dezembro de 1991, recebeu uma conta de telefone de 460 contos. E o pior, ainda estava para vir. Depois outra de 1050. E depois outra de 7.892. Parecia bruxaria. Em apenas 5 meses, a conta daquela linha era já de 14 mil contos. Um descalabro. França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Israel, Holanda. Eu, por conta própria, tentei fazer algumas averiguações com outros telefones e é tudo faxes, a maior parte, e confidenciais. Se pagasse aos TLP, a empresa ia à falência. Era... só... Não. No estranho e caro barulho, também não se compreende que os TLP não tenham cortado o telefone. O mistério continua por resolver. Mas isto não são fenómenos inexplicáveis. Justino Caetano da Silva foi uma das primeiras vítimas dos hackers em Portugal. Within your dreams, they can take you beyond the mind's eye. Jogos de guerra, anos 80. A história de um jovem louco pela informática espanta o mundo. Entrou nos computadores do Pentágono e ia provocando uma guerra nuclear. Um filme apenas. A realidade é mais surpreendente. À volta dos hackers, adolescentes brilhantes, surgiram os marginais da eletrónica. Os cyberpunks são os novos piratas, os assaltantes das estradas elétricas. Uma nova era para o crime. A aventura começa cedo, na adolescência. A febre dos jogos prolonga-se em casa, nos computadores pessoais. Depois vêm os acessórios. O modem liga o computador à rede telefónica e pode-se comunicar com o resto do mundo. Permite aceder a todo o tipo de conhecimentos, mas esta pequena caixinha é também uma das mais poderosas armas de crime inventadas pelo homem. Juntamente com os PCs e com os modem apareceram os BBS, pequenas bases de dados pessoais. Algumas destas livrarias eletrónicas são legais, verdadeiras bandas do cidadão.
mas a maior parte são clandestinas. Um autêntico submundo onde se trocam programas e jogos ilegais. Ali ensina-se toda a arte de fazer fraudes informáticas. Um mundo fantástico para os adolescentes que vivem fechados nos seus quartos, viajam pelas BBS com pseudónimos, Passenger, Metamorph, Joker, os senhores da realidade virtual, cada vez mais explorados pelos profissionais do crime organizado. Comunicar para todo o mundo sai caro, são muitas horas ao telefone, por isso o melhor é não pagar. Os hackers descobriram vários truques para iludir as centrais telefónicas nos Estados Unidos. O Blue Box é o mais famoso. Através das linhas verdes emitem tons e dão ordens às centrais para não cobrar as chamadas. Era uma coisa espetacular porque desde então não havia nenhuma maneira de o fazer. Existia apenas a black box, mas era ligar para um sítio onde não se pagava nada. Que ao contrário, nós ligámos para onde quisermos sem pagar nada. E é um entusiasmo total. Saber que estamos a roubar ainda por cima aos americanos é lindo. Há uma modalidade da Blue Box que é gravando as frequências, portanto, os multitons em fita e depois utilizar num Walkman qualquer numa cabine telefónica. Eu posso ir, por exemplo, para o Algarve e quero telefonar para os meus pais que estão em Lisboa ou no Porto, basta vir numa cabine telefónica, encostar os headphones ao local do telefone e marcar um número e estou a ligar para a minha casa da borla, sem ninguém pagar. E sem ninguém ser apanhado, porque na cabine telefónica é muito difícil ser apanhado. Virtualmente é impossível ser apanhado numa cabine telefónica. 1992, o ano de todos os pesadelos para a Marconi. As linhas verdes tinham sido invadidas pelos hackers. Só em junho foram detectadas 20 mil tentativas por dia. Em colaboração com a Judiciária, montou-se a operação Coisa de Vulto. 200 técnicos da Marconi, dos TOP e dos CTT apanharam 30 jovens, na sua maioria estudantes universitários, que agora aguardam julgamento. A Marconi pede 120 mil contos de indenização. Esses indivíduos vão ser condenados e vão ter no seu cadastro criminal, no seu registro criminal, uma pena. Tinha consciência de que estavam a prejudicar ou a cometer uma grande ilegalidade. Bom, enquanto se está a fazer o ato não se tem grande consciência disso. Só depois de acontecer o que aconteceu, não é? Que foram apanhadas bastantes pessoas, é que se começa a pensar um bocado mais nessa situação. Nos Estados Unidos, as fraudes eletrónicas oscilam entre os 70 e os 700 milhões de contos. As burlas telefónicas são as mais lucrativas. Traficantes especializados percorrem as salas de jogos aliciando os jovens hackers para lhes arranjarem códigos de acesso telefónico. You got it. I'll have them posted on the DMV first thing in the morning, and I'll see you here tomorrow night. And don't forget the cash. Negócio feito. Em casa, os jovens põem a correr um programa que detecta códigos de acesso aos PBX de várias empresas. O computador fica a trabalhar toda a noite. Na manhã seguinte, aí estão os códigos suficientes para efetuar o negócio. Aqueles números vão servir o tráfico clandestino das chamadas intercontinentais. Em lugares secretos, o traficante vende telefonemas, sobretudo a imigrantes, a preços mais baratos. A conta telefónica vai ser debitada a empresas que nem sonham com o roubo. Existem outras formas de roubar códigos de acesso, vasculhando o lixo à noite ou mesmo vigiando as cabines públicas para descobrir os códigos pessoais dos detentores de cartões telefónicos. Um negócio clandestino explorado sobretudo pelos traficantes de droga que por um preço barato telefonam para todo o mundo e escapam às escutas telefónicas. You can now call anywhere in the continental world. Excellent, my man. All right, excellent. Em Portugal, o fenómeno ainda não atingiu estas proporções, mas alguns portugueses que têm cartões americanos já foram burlados. Esta é uma conta telefónica de alguém a quem roubaram o código pessoal. 600 contos, chamadas simultâneas por todo o continente americano. É mais fácil fazer dinheiro com uma simples piratagem de software informático do que propriamente assaltar um banco. Tem menos risco. Tem menos risco e não se está a levar um tiro da polícia que está à guarda do banco. Não é? É um novo conceito de criminoso.
No entanto, esta fama de criminosos não agrada aos hackers. O pânico instalou-se entre eles. Em semanas de contactos, só Black Box aceitou dar a cara. Ele quer formar uma associação para limpar a imagem dos hackers. Começa por contestar o processo judicial da Marconi. Ora, eu não reconheço a Marconi como vítima de nada daquilo que eles alegam ser vítimas. Marconi não teve prejuízos? Se esteve ou não, eu não sei. Agora, que não foram diretamente provocados pelos miúdos que fizeram Blue Box, isso não foi. Porque os números verdes são pagos, por definição, toda a gente sabe, o número verde é pago pelo destinatário. Existe, de facto, uma intenção dolosa de defraudar o sistema. É como se eu entrasse numa autoestrada a alta velocidade para não pagar a portagem. As fraudes não atingiram só a Marconi. Outro dos alvos dos hackers é a rede X25 da Telepac, que interliga em Portugal os sistemas informáticos de grandes e pequenas empresas a bases de dados. Com alguns truques simples, os hackers descobrem os códigos e as senhas secretas de acesso dessas empresas à rede Telepac e ao sistema videotexto, as famosas NUIs e VUIs. Não só é possível, como é muito fácil descobrir a password de um VUI. São 4 dígitos. Há 9.999 tentativas. São muitas as empresas defraudadas. A TAP confessou 20 mil contos de prejuízo e até organismos estatais, como a Presidência do Conselho de Ministros, apresentaram queixa contra desconhecidos. Neste caso, a conta aproxima-se dos 900 contos. Hernani Santos e Mário de Carvalho foram 2 dos primeiros portugueses a utilizar a rede de videotexto. A sua empresa de transportes internacionais passou em 92 a ter acesso ao serviço francês Teleroute, uma bolsa de mercadorias, o ideal para este negócio. Um verdadeiro achado até ao primeiro golpe dos hackers. Em julho de 92, os 2 sócios pagaram uma conta de 600 contos. Em agosto, aumentou para 1.700 contos. Técnicos especializados que sabem como é que onde roubar uma password. Mas pelos conhecimentos que eu tenho uma coisa igual a esta e depois consegue roubar os códigos de acesso, não sei como. À volta do mistério do roubo das VUIs, vão tendo as acusações. E então da Telepac disseram que o número atribuído fica sempre registado na Telepac. Reticências, não avanço mais. Criam-se ideias relativamente românticas à volta dos hackers e essa é uma das facetas que nos parece que é importante combater. Isto é, um hacker é sempre alguém, neste contexto, que utiliza indevidamente passwords ou que penetra nos computadores, é sempre alguém que está a desenvolver uma atividade criminosa. Esse senhor engenheiro da Telepac, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente uma coisa. Se consegue ludibriar um sistema apenas com os truquezinhos, como é possível que os técnicos de segurança da Telepac nem esses truquezinhos saibam, senhor engenheiro? Criminosos ou génios, entre famas opostas, os hackers vivem cada vez mais acossados. Perseguidos, refugiam-se no seu estranho submundo. A casa de Black Box é uma genuína moradia de hacker. Computadores por todo lado, esventrados, placas amontoadas, fios, uma decoração cibernética. Passa os dias inteiros na sua BBS, só com o computador a viajar pelo mundo com a ajuda do seu HST, o Ferrari dos modem. A máquina impossível que os faz viajar nas linhas a velocidades recorde, sem deixar rastro. A Super BBS de Black Box é um verdadeiro tesouro hacker. Um dos troféus é o registro de entrada na NASA. Ficheiros secretos do FBI e todos os manuais proibidos. Só as elites aqui têm acesso. Portugal tem os melhores hackers do mundo, neste momento. Campo que toda a gente pensa que os estrangeiros são os melhores, mas isso é tudo uma mentira, que nós cá temos os melhores hackers praticamente todo o mundo. Para provar a capacidade dos hackers portugueses, tivemos acesso aos registros de entrada na ultra-protegida rede informática do governo. Estes ficheiros contêm a história de uma viagem pelos computadores do Ministério das Finanças. Depois de entrar, o hacker foi ao ficheiro de password dos códigos secretos e tornou-se o superutilizador do sistema. Andou pelos ficheiros de endereços, descobriu as senhas dos utilizadores, o Tribunal de Contas, a Segurança Social, etc., etc. Teve acesso a números de contas e vencimentos, sabe-se lá de quem, analisou o resultado de várias coletas de impostos nas repartições de finanças de todo o país, uma viagem ao mais secreto e ultra-confidencial do Estado português, que revela falhas preocupantes na segurança e proteção destes ficheiros.
Tudo feito com um simples computador pessoal. A viagem acabou quando a chamada caiu. Tentámos confrontar o responsável pela rede informática do governo com estes factos. Recusou-se a falar, dizendo que a primeira regra de segurança é não falar de segurança. As empresas normalmente não divulgam que foram burladas, nem quais as quantias da fraude. Tenho indicações que realmente houve um banco nacional que foi usado em cerca de 700 mil contos. Os engenheiros de sistemas também não querem reconhecer que os próprios sistemas que gerem são premiáveis e que são, enfim, como direi, serão volúveis a qualquer tipo de intromissão de pessoas estranhas ao próprio sistema. Esse esconder de informação também faz com que neste momento não se tenha uma ideia exata dos prejuízos causados pelos hackers e, no fundo, da situação em relação ao crime informático neste país. Correto, exatamente. O que leva a crer que, pronto, não podemos fazer um levantamento exaustivo da situação real dos hackers em Portugal. Portugal é o país da Europa com maior percentagem de pirataria informática. As empresas calam-se e prejudicam a investigação. As famílias não compreendem os perigos de um computador pessoal. Os professores universitários até admiram os feitos dos seus alunos. Todo o manual da displicência que pode fazer cair um jovem brilhante nas teias da justiça. Portugal vai abrir caça ao hacker. Estranha perseguição esta por entre mundos irreais, à velocidade da luz, nos corredores microscópicos. Ali quem manda ainda são eles, os senhores desta guerra virtual. Os navegadores piratas